Luan, infelizmente não tem como falar desse jogo contra o Palmeiras sem falar de arbitragem. Você até falou depois do jogo, mas foi uma derrota mais dolorida ainda por tudo que aconteceu no final do jogo, né? Com certeza. Infelizmente já é um problema que vem se arrastando durante alguns jogos. Minha curta memória é que desde o jogo do Botafogo a gente sofreu um pouco com isso. Teve Goiás, teve do próprio Grêmio recentemente e mais uma vez agora contra o Palmeiras. É chato a gente ficar batendo nessa tecla. É um assunto delicado, porque a gente também não pode falar muita coisa, enfim, ou falar tudo o que pensa, porque a gente já pode até tomar alguma punição, alguma coisa assim. Mas, como eu falei na entrevista após o jogo, algumas coisas têm que ser revistas, porque isso está nos prejudicando, tirando pontos importantes e que no decorrer do campeonato vai fazer falta, principalmente nessa reta final. Mas o time jogou bem, mais uma vez, criou muitas oportunidades. Você acha que isso dá mais confiança para o time nessa reta final do campeonato? O time, até quando não conseguiu resultados, o time foi bem nos últimos jogos? Totalmente. A gente tem que enaltecer principalmente o trabalho que o professor Jair vem fazendo com a gente. O time se postou numa evolução muito grande. A gente está muito mais maduro. Tudo que ele está pedindo a gente está tentando executar da melhor forma possível e está surtindo efeito no nosso desempenho dentro de campo, principalmente, né? Óbvio, às vezes a gente fica chateado porque o resultado não vem, mas total confiança que é esse caminho a ser seguido, porque a gente está fazendo bons jogos, a gente está encontrando o caminho, só realmente falta um pouquinho mais de frieza, um pouquinho mais de capricho ali na frente para os resultados continuarem acontecendo como já vieram acontecer aí rodadas atrás. Foi mais um jogo onde você fez grandes defesas, foi bastante elogiado na transmissão, teve até um chute de fora da área, que foi uma defesa bem difícil. Qual foi a defesa mais difícil? Você acha que foi essa do chute de fora da área, que teve uma troca de mãos ali? É uma defesa plasticamente bonita, né? É uma defesa de um grau de dificuldade alto também. O jogador do Palmeiras, o Breno, acertou um belo chute e eu tive a tranquilidade também de fazer essa defesa. Isso nos dá também a tranquilidade para continuar a trabalhar, continuar a vir a fazer o que a gente está fazendo, principalmente nos treinamentos, junto com o professor Jorge. Eles nos dão essa tranquilidade também para entrar neste campo e simplesmente passar o que a gente vem fazendo nos treinos. E isso reflete, às vezes, diretamente no resultado. Infelizmente não foi nesse jogo, né? Mas tomara que nesses próximos 9 jogos aí eu possa, de alguma forma, estar auxiliando e fazendo a diferença para que a gente conquiste o nosso principal objetivo, que é a permanência na Série A. Você fazendo um grande campeonato, a gente até já falou sobre isso outras vezes, tá entrando em seleções da rodada, esse tipo de coisa. Dá para escolher a defesa mais difícil que você guarda com carinho assim do campeonato? Ou até um top 3, não sei, de defesa? Então, eu acho que plasticamente eu posso considerar até essa última defesa contra o Palmeiras. Mas eu vou colocar um jogo memorável, assim, que foi um jogo que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, lá em BH. Onde eu fiz inúmeras defesas, pude contribuir diretamente com o resultado do jogo. Então aquele jogo foi um jogo memorável e com certeza vai ficar guardado na minha memória com muito carinho, com muita gratidão pelo que eu vivi naquele momento, né? Tem mais uma semana cheia de preparação. Como é que está a expectativa para esse jogo com o Fluminense? Cara, sempre difícil jogar lá no Rio de Janeiro contra uma equipe extremamente qualificada que está disputando a parte de cima da tabela. Mas a gente vai com o intuito de vencer o jogo, como a gente tem entrado nos últimos jogos, e principalmente fazer um bom jogo. A gente precisa desse resultado, as coisas foram se afunilando e principalmente nessa reta final a gente precisa pontuar. E é o que a gente vai lá para o Rio para fazer, pontuar, fazer um grande jogo e quem sabe aí beliscar uma vitória. Só para fechar, esses próximos jogos, no primeiro turno, foi onde o Sport conseguiu a melhor sequência no campeonato. Foram 3 vitórias seguidas contra Fluminense, Corinthians e Bahia.
o Sport chegou até a ficar em 5º lugar. Serve como inspiração o Sport ter tido esse melhor momento na competição para esses próximos jogos? Eu acho que cada jogo é um jogo, né? Então, o que foi feito lá no primeiro turno já passou e a gente tem agora a possibilidade de refazer isso. Óbvio, a gente tem uma memória aí de felicidade contra esses times, né, do primeiro turno, mas, como eu falei, cada jogo é um jogo. As equipes qualificaram, as equipes não estão no mesmo momento que estavam no primeiro turno, e isso acaba tendo um grau de dificuldade a mais, como a gente também evoluiu muito, então a gente espera fazer grandes jogos contra esses grandes times também, enfim, principalmente conseguir essas vitórias que a gente tanto precisa para a nossa permanência.